Peço você que ore pelo pastor Rogério, que ele é o canal da bênção de Deus essa noite. Deus vai usar ele para nossas vidas essa noite. Estenda a sua mão aqui para o altar. Pedir o Espírito Santo de Deus que use a boca dele essa noite. Porque o Senhor é maravilhoso e bom. E Deus já colocou a palavra no coração do servo dele. Soberano Deus e eterno Pai, usa o teu filho, Senhor, essa noite, que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações. Aqui estamos, Senhor, para receber a tua palavra. Meu Deus, usa ele, a boca dele, como um canal de bênção essa noite. Faça, meu Deus, como o Senhor fez com Jeremias. Meu Deus, abre a tua boca e eu falarei. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ministra sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu apresento a tua igreja diante do Senhor. Como diz a tua palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Receba o homem de Deus com a salva de palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo 13, 17. Êxodo 13, 17. Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja para o nosso Deus nessa noite. Amém, irmãos? E Ele estará aqui nessa noite. Amém, irmãos? A presença de Deus se encontra neste lugar. Amém? Êxodo 13, 17. Amém? Êxodo está no começo da Bíblia, no início da Bíblia, no Velho Testamento. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram, irmãos? A palavra de Deus nessa noite fala assim ao meu e ao seu coração. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que está mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, do mar vermelho. E subiram-lhe os filhos de Israel da terra do Egito armado. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazeis, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etão, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante dele de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvens de dia, nem a coluna de fogo de noite. Senta dando glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Culto de celebração ao Senhor nosso Deus, amém? E nós temos, irmãos, celebrado ao nosso Deus, ou seja, nós temos agradecido ao nosso Deus pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas, até mesmo pelas aquelas coisas que nós tem pedido e o Senhor Deus ainda não tem feito. Mas deixa eu te falar, que tudo tem seu tempo determinado por Deus. Se Ele ainda não fez aquilo que você está clamando, aquilo que você está pedindo, fique tranquilo, porque em Números a palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa ou volte atrás às suas palavras. Ou seja, se Ele prometeu algo na tua vida, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Pode ter certeza que Ele vai fazer aquilo a qual nós estamos clamando, aquilo a qual nós estamos buscando dentro da casa de Deus. Mas Deus, Ele requer
buscar somente uma coisa de mim e de você, que é o quê? É a nossa adoração a Ele, é o nosso louvor a Ele, é o nosso agradecimento ao nosso Deus, a qual Ele nos tirou da terra do Egito e a qual Ele nos deu essa liberdade nessa noite de estarmos aqui na casa dEle. Para quê? Para sentir a presença dEle. Para quê? Para buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que agradecer ao Senhor, ser grato a Deus em tudo. E aqui nós possamos ver uma coisa nessa noite, que o nosso Deus, Ele cuida de nós de dia e de noite. Quem crê nisso, que Deus Ele cuida de você de dia e de noite. Mesmo que com a circunstância parece que nós estamos sozinhos, mesmo que com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, parece que Deus nos deixou sozinhos. Mesmo assim, nós temos que ter a convicção e a confiança dentro do nosso coração que o nosso Deus, Ele está cuidando de nós, que o nosso Deus está cuidando de mim. Aqui nós possamos ver, irmãos, na história daquele povo do Egito, a qual eles estavam ali sendo escravizados pelo Egito, sendo chicoteados, trabalhava exaustamente, mas porém não ganhava nenhum centavo, somente trabalhava e não ganhava nada, nenhum dinheiro. E muito menos, muitas vezes, até sem comer, aquele povo ficava. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, que aquele povo, ele tinha uma promessa de Deus. Aquele povo, ele tinha uma promessa de Deus. Não, você não entendeu nessa noite. Eu e você, que estamos aqui dentro, nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. Aleluia. Nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Quando Deus, ele começa a atacar o Egito, primeiro foi a água que se transforma em sangue. Todo aquele povo do Egito foi atingido pelaquela água que se transformou-se em sangue. Agora você me pergunta, e o povo de Deus, a qual estava também ali, morando no meio, eles foram atingidos, foram não? Você sabe por quê? Porque Deus, ele guarda o seu povo. Deus, ele guarda a sua família. Deus, ele guarda a sua casa. Deus, ele cumpre aquilo que ele prometeu na minha vida e na tua vida. E ali se foi passando, a Bíblia vai dizer que foram 10 pragas, ou seja, 10 maravilhas, a qual Deus colocou sobre aquele povo do Egito, sobre Faraó. Primeiro foi a água que se transforma em sangue. E por último foi o anjo da morte, a qual pegou todos os primogênitos do Egito e matou-se a todos, até o filho de Faraó também foi nessa promessa a qual Deus tinha feito para aquele povo. E aqui nós possamos ver que em todas as pragas a qual Deus lançava sobre aquele povo do Egito, nós possamos ver que Faraó, ele amolecia o coração. E a Bíblia vai nos dizer que ao mesmo tempo que Faraó amolecia o coração, Deus, ele pegava e endurecia o coração de Faraó de novo e dizia: não vai sair ninguém do Egito, vai ficar todo mundo aqui. E Deus voltava, e Moisés voltava para trás, e ali Moisés orava, e Deus falava: Moisés, eu vou enviar a praga do ramo, eu vou enviar as moscas, eu vou enviar gafanhotos. E assim foram 10 pragas naquele povo do Egito. Mas Deus guardava aquele povo de Deus, Deus guardava o povo dele, ou seja, Deus guardava os seus escolhidos. Até que chegou na última, a qual tocou profundo no coração de Faraó, que foi o quê? Que foi tirado o seu filho, o primogênito pega e morre ali. Ali Faraó pega na mesma hora, amolece o coração e olha para Moisés: Moisés, tire esse povo daqui. Tire esse povo de perto de mim, porque você só tem trazido maldição sobre o Egito. Pode tirar e pode levar. E Moisés olha para ele: mas fique sabido tu, Faraó, que aqui no Egito não vai ficar nenhuma cabra, nenhuma unha de uma cabra
vai ficar aqui no Egito. Nós vamos levar tudo. E a Bíblia vai dizer que aquele povo de Deus, eles começam a sair do Egito. Eles começam a sair do Egito cantando, glorificando ao nosso Deus, glorificando, exaltando ao Deus dos céus, por causa que ele tinha feito isso. Ou seja, tinha libertado aquele povo do cativeiro, tinha libertado o povo escolhido das mãos de Faraó. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Até que chega lá na frente, Moisés e aquele povo a qual sai do Egito, eles vão se deparar com um grande mar vermelho à frente. E quando eles pegam e acampam, nós vamos ver que, se nós voltar, nós vamos ver lá atrás que o próprio Deus endurece o coração de Faraó de novo. Para quê? Para que Deus seja glorificado na vida de Faraó. E Faraó olha para um lado e olha para o outro e pega seus capitões e diz: cadê aquele povo? Não possamos deixar eles ir. Nós temos que trazer eles de volta para que eles aqui nos servirem. E Faraó pega, reúne seus capitões, reúne 600 carros, que hoje eu digo como um tanque de guerra. Hoje eu vejo como um tanque de guerra. Os carros daquela época, hoje eu me comparo com um tanque de guerra hoje. Ele pega-se, reúne seus melhores carros, seus melhores soldados e vão atrás do povo de Deus. Vão atrás do povo escolhido de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisinha aqui nessa noite. Não adianta Satanás tentar arribar o seu nariz, o seu pescoço contra a minha vida e contra a tua vida. Por quê? Porque quem tem um chamado, porque quem tem um propósito, porque tem uma escolha, nós sabemos que temos um Deus que vai nos guardar e vai nos proteger por onde quer que nós andar. E aquele povo pega e olha para frente, depara com aquele mar vermelho. E quando eles olham para trás, eles verem aquela poeira cobrindo. E eles enxergam Faraó e os seus soldados vindo ao encontro deles para levar eles de volta para o Egito. Mas interessante, irmãos, que eu vejo nessa mensagem é que mesmo assim, o povo de Deus, eles vendo as coisas que Deus fez, eles vendo as coisas que Deus fez sobre aquele povo do Egito, vendo que sempre Deus guardava e protegia o arraial, protegia aonde estava o povo de Deus. Mas mesmo assim, ainda teve uns que começavam a abrir a sua boca e começavam a reclamar. Começavam a reclamar. Assim, muitas vezes, irmãos, eu me comparo com esse texto, eu me comparo hoje nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos vendo o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está fazendo sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Aí muitas vezes as coisas começam a dar errado, começam ali a dar errado algo que você vai fazer, você pega muitas vezes, não consegue fazer. Aí você começa a colocar um sentimento de murmuração dentro do seu coração. Ai, mas eu estou servindo a Deus e por que isso não aconteceu? Eu não estou servindo a esse Deus, por que isso não aconteceu? Se Ele prometeu, por que não aconteceu? E aquele povo de Deus que estavam ali, tinha pessoas dessa forma, tinha pessoas dessa maneira. Quando eles olharam para trás, que avistaram a poeira cobrindo e Faraó vindo com grande ira ao encontro deles para levar eles de novo para o Egito, ele olha para Moisés e diz: Moisés, por acaso lá no Egito não tem sepultura? Por acaso lá no Egito não tinha cemitério para que nós viemos tirar nós de lá para vir morrer aqui nesse deserto, Moisés? Aleluia. Aleluia. Hoje é um culto, irmão, de celebração ao nosso Deus. Hoje é um culto de celebração ao nosso Deus. Então o que o Espírito Santo de Deus quer nos direcionar nessa noite, para mim e para você nessa noite?
É que se as coisas muitas vezes parecem estar sendo ao contrário, é que se as coisas muitas vezes na tua vida não está dando certo, não abra a tua boca para murmurar, não abra a tua boca para reclamar, somente exalte ao nome do Senhor. Se as coisas vão bem, glorifica ao nome de Deus. Se as coisas estão começando a errado, glorifica ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, filhinho. Glorifique. Ah, pastor, mas na minha casa eu olho para a geladeira, só tem água e gelo. Glorifica ao nome do nosso Deus. Ah, pastor, eu corro atrás de tantas portas bati em tantas portas, mas nenhuma se abriu de emprego na minha vida. Mas glorifica ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não cuida das aves do céu? Ele não cuida das aves que voam. Ele não cuida porque Ele também não vai cuidar de mim e não vai cuidar de você. Mas deixa eu te falar uma coisa. É no tempo dele, não é no meu tempo e não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Se ainda não chegou, meu querido, não é porque Deus está atrasado, não. É porque Deus ele está preparando algo grande para a tua vida. É que Deus está preparando algo grande para a tua casa e para a tua família. Aleluia. E Moisés ali, ele começa a se sentir pressionado. E ao mesmo tempo, creio eu que ele começa a se sentir triste também. Porque ele era o intercessor de Deus para com o povo. E ele viu ali a qual Deus tinha feito milagre, prodígios no meio deles. Com aquelas 10 pragas, com aquelas 10 maravilhas. Mas ele também olhou para o povo e viu um povo que infelizmente estava murmurando. Estava reclamando. E ali ele vai orar a Deus. Ele vai clamar ao nosso Deus. Aleluia. E Deus ele pega e olha para Moisés e diz: Moisés, por que tu clama a mim? Por quê? Por que muitas vezes eu e você, irmãos, queremos reclamar tanto? Queremos murmurar tanto? Aleluia. Muitas vezes as coisas estão andando errado, mas não é porque Deus é ruim, é porque Deus está permitindo para te dar coisa melhor lá na frente. É porque Deus está permitindo para que lá na frente Ele possa te abençoar 2, 3, 4 vezes mais da qual aquilo que Ele ia te abençoar. Naquilo que muitas vezes você pediu e não veio logo em seguida. Porque tem coisas que a gente clama, a gente pede e rapidamente vai e acontece. Aconteceu comigo já isso uma vez. Eu estava desempregado. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha nada. E eu lembro que no culto de sexta-feira, eu orei a Deus, eu clamei a Deus assim, com tanto fervor, irmãos. Não para me engrandecer, não. Quando foi no domingo à noite, me ligaram e me disseram: amanhã você pode vir começar a trabalhar. Eu glorifiquei o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifiquei o nome do Senhor. Então entenda uma coisa nessa noite. Tem coisas que a gente vai orar e rapidamente vai acontecer. Mas tem coisas também que nós vamos orar e vai demorar um pouco. Por quê? Porque Deus ele tem que muitas vezes trabalhar na minha vida e na tua vida para você receber aquilo a qual você está pedindo. Aquilo a qual você está clamando. Aleluia. E Moisés ele pega e olha para Deus e fala: Senhor, você está vendo aí esse povo? Olha aí, Senhor, esse povo. Eu imagino ele falando com Deus, dialogando com Deus. Porque naquela época os profetas tinham liberdade de dialogar com Deus, assim também como nós temos hoje, de dialogar com o Espírito Santo de Deus, de abrir o nosso coração e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E Deus ele olha para Moisés e diz: Moisés, pega esse cajado aí que está nas tuas mãos e toca nessas águas. Aleluia. E Moisés pega o cajado a qual ele estava nas suas mãos e toca ali naquela água. E na mesma hora que Moisés toca naquela água, cresce 2 paredão de água, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, se tornando uma pista, uma estrada. Aleluia. E a Bíblia vai dizer
que aquele povo começa a se alegrar de novo, porque nós somos assim, irmãos. Nós não possamos ser hipócritas como nós mesmos. As coisas estão dando errado, nós reclamamos. Mas aí quando nós vemos as coisas começarem a dar certo, nós se alegramos. Nós queremos dar glória, aleluia. Mas nós não possamos, irmãos, ser dessa forma. Nós temos que dar glória na abundância e nós temos que dar glória também na escassez. E ali aquele povo começa a caminhar entre aqueles dois paredão de água. E a Bíblia vai dizer que o povo alegre, cantando, felizes, porque Deus tinha feito mais um milagre na vida daquele povo. E aí Faraó se encontra na beira daquele mar. E ele começa também a entrar e a caminhar sobre aqueles dois paredão de água. Mas é uma coisa também que me chama muito a atenção, irmãos. Eu quero que você entenda nessa noite, que quando Deus, Ele abre um caminho na minha vida e na tua vida para nós passar, você pode ter certeza de uma coisa, que Satanás ele vai até colocar as suas patas. Satanás ele vai até começar a caminhar no caminho a qual Deus abriu. Mas vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais. Vai chegar um momento a qual Deus vai começar a parar, a qual Deus vai começar a aniquilar Satanás do nosso caminho, da nossa vida. E ali Faraó entra com seus soldados, entra com seus exércitos naquele mar. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel já estava para sair lá fora. E Deus começa a atrasar Faraó e seus exércitos. Começa a atolar os carros. Começa a quebrar as rodas daqueles carros. Começa a fazer que aqueles cavalos começam a se atolar em uma argila, em uma terra fofa. Até que o povo de Deus saiu tudinho daquela água. Saiu tudinho daquele mar. E a Bíblia vai dizer que Deus pega e fala para Moisés: Moisés, pega o teu cajado de novo e toca nesta água. E Moisés pega e toca o cajado dele de novo na água e o mar se fecha naqueles israelitas, naquele povo de Faraó. E ali todos, o povo que estavam atrás do povo de Deus, morreram tudinho dentro daquele mar vermelho. E ali eles começam, irmãos, uma caminhada no meio daquele deserto. E a Bíblia vai dizer que Deus fez que ele não fosse pelos caminhos de quem? Dos filisteus. Porque se eles fossem pelos caminhos dos filisteus, que era mais perto para chegar na terra, iam ter que passar por guerra. E muitas vezes o cristão, ele está no momento tranquilo da sua vida, ele está no seu conforto da sua vida, aí muitas vezes começa uma guerra, começa uma discussão, começa uma peleja, uma batalha travada no mundo espiritual. Muitas vezes nós queremos voltar para trás, muitas vezes nós queremos voltar para o Egito. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus. Quando eu passei a ser cristão, a minha vida começou a ter tribulação, a ter perseguição. Mas aí eu te pergunto, aonde está na Bíblia que Deus prometeu somente rosas para nós? Se você me encontrar, meu irmão, você me mostra. Porque eu até hoje, eu não encontrei aonde Deus fala assim: venham e vocês vão viver vida somente de rosas, somente de alegria. Não, meu irmão. Nós vamos ter também que passar pelos espinhos. Nós vamos ter também que passar pela prova. Nós vamos ter também que passar pelas perseguições. Mas deixa eu te falar uma melhor. Muitas vezes antigamente, nós passávamos essa prova, a luta, sem Deus na nossa vida. Mas agora as coisas mudou. Nós estamos passando pela prova, mas nós estamos passando com Deus. E está sabendo que uma hora essa prova vai acabar. Uma hora essa peleja, ela vai ter que acabar. Ela vai ter que cessar. Por quê? Porque nós estamos servindo a um Deus vivo. Nós estamos com o Criador dos céus, da terra e do mar. Então nós temos a certeza que muitas vezes os ataques vão vir. As coisas infelizmente vai ter que acontecer. Algo muitas vezes vai ter que acontecer no mundo espiritual. Mas quando nós colocamos um propósito diante de Deus, nós temos a certeza que nós vamos vencer. Por quê? Porque nós não estamos mais sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco.
A presença do Espírito Santo de Deus está conosco para quê? Para nos ajudar, para nos dar força para nós caminharmos. E aí o próprio Deus, ele pega e fala: eu vou levar esse povo pelo caminho mais longe, ou seja, pelo caminho mais difícil. E aquele povo, ele começa a andar. E como Deus, irmãos, hoje é um culto de celebração, e nós possamos ver aqui na palavra de Deus que Deus, ele cuidava daquele povo de dia e de noite. Deus, ele cuidava daquele povo de dia e de noite, aleluia. A Bíblia vai dizer que a sua sandália não se quebrava, as roupas que estavam no seu corpo não se estragavam. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre aquele povo. E aqui eu também tenho certeza nessa noite que tem uma igreja aqui que Deus está cuidando. Aqui eu tenho certeza nessa noite que tem uma igreja aqui que Deus está guardando de dia e de noite. Então isso dá um motivo para mim. Isso dá um motivo para você de celebrarmos ao nosso Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a sandália daqueles pés daquele povo não se estragava. A roupa não se rasgava. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre aquele povo. E Deus ia cuidando, Deus ia guardando, mas sempre no meio há um povo que infelizmente reclama. E eu vejo que até hoje tem pessoas, pastor, que reclamam. Mesmo Deus, Ele fazendo coisas, prodígios, milagres, sinais na sua vida, na sua casa e na sua família, ainda muitas vezes eu e você abrimos a nossa boca para reclamar. E aquele povo olha para Moisés e diz: Moisés, tu tirasse nós de lá para vir morrer de fome nesse deserto. Lá nós comíamos a batata do rio Nilo, lá nós comíamos a cebola. E aqui o que é que nós temos, Moisés, para comer? Não temos nada. Tu trouxe nós para tirar de nós de lá para vir morrer aqui nesse deserto. Olha, irmãos, como infelizmente temos muitas vezes pessoas em nosso meio, ou até mesmo nós, ou até mesmo eu, até mesmo você, nós não possamos ser hipócritas e reclama, mesmo Deus cuidando de nós. Tem pessoas para reclamar, tem pessoas para murmurar. E aí vai Moisés falar com Deus. E Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele fazia chover cordoniz de manhã e à tarde para aquele povo. E Deus falou mais: olha, não guarde para amanhã, porque amanhã eu vou prover mais na vida de vocês. Aleluia. Quem crê que Deus amanhã vai prover na tua vida, irmãos? Quem crê que Deus amanhã Deus vai prover algo extraordinário na tua vida, na tua casa e na tua família. Então toma posse nessa noite. Aleluia. Mas tinha aquele povo também que era do contra. Teve povo lá que era do contra. Ou seja, Deus, Ele falou através da boca do seu profeta, através da boca do seu filho: não coma, pode comer até se fartar, até se saciar, e não guarde para amanhã, porque amanhã Deus vai prover mais. E ainda teve povo que escondia, guardava. Meu Deus, isso é forte, irmão. Você sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você contemplamos o que Deus tem feito. Contemplamos o que Deus ele fez na vida dos profetas, Ele fez na vida desse povo aqui, a qual nós lemos a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, está cheio de tremendas revelações de Deus, está cheio tremenda de poder de Deus. E muitas vezes eu e você queremos duvidar de Deus. Eu e você muitas vezes deixamos de vir à casa de Deus, porque muitas vezes está faltando pão na nossa casa, porque muitas vezes está faltando isso, está faltando aquilo. Aí nós deixamos de cultuar a Deus, aí nós deixamos de vir no culto desse celebrar o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele já morreu conosco naquela cruz. Ou seja, morreu não, entregou o seu Espírito para o Pai. Ele não morreu, aleluia. Ele olha para o céu e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, Ele não morreu. Ele apenas entregou o seu Espírito de volta para o seu Pai.
Ele fez tudo aquilo por mim e fez tudo aquilo por nós, meu filho. Então nessa noite você tem todo o motivo e toda a autoridade de agradecer a Ele. Por quê? Porque Ele sofreu naquela cruz por mim e por você. Ele sofreu, levou chicoteada, levou cuspida para que eu e você hoje estamos aqui na casa dEle e sentir a presença de Deus. Não seja ingrato com o nosso Deus. Somente agradeça, somente glorifique, somente dê glória ao nosso Senhor dos Exércitos. Não murmure, não reclame. Porque aquele povo a qual eles reclamavam, e aquele povo que a qual ali eles guardou, estocou comida, com medo de amanhã Deus não prover. Quando eles foram abrir no outro dia, estava tudo podre. Tudo apodrecido. Nós temos que aprender a confiar em Deus cada vez mais, meu querido. Nós temos que aprender a confiar em Deus cada dia mais. Nós não possamos olhar para Deus e ver que Ele é um Deus pequeno, não. Você sabe quem é pequeno? Quem é pequeno é Satanás, a qual quando Deus entregou o seu Espírito, a Bíblia vai dizer que ele foi no inferno, pisou-se sobre a cabeça de Satanás e ali tomou a chave da vida e da morte da mão de Satanás, colocando-se um selo sobre ele. E ele vai ser Satanás, só vai ser solto na tribulação. Então, irmãos, que nós possamos entender nessa noite que mesmo nós passando por dificuldade, nós passando por luta, nós temos que ter a confiança que Deus, Ele está cuidando de nós a cada dia. Deus, Ele está cuidando de nós de dia. Ele está cuidando de você enquanto você está dormindo. Você está dormindo, mas Deus, Ele não está dormindo. Deus, Ele está guardando a sua vida. Deus, Ele está guardando a sua casa. Deus, Ele está guardando os seus, está guardando a tua parentela. Então que nessa noite nós possamos sair daqui com a confiança, com a convicção que Deus, Ele ainda cuida do seu povo, que Deus, Ele ainda guarda o seu povo debaixo da sua potente mão poderosa. Aleluia. E aí vai na caminhada, e a Bíblia vai dizer que chega um ponto, o povo começa a sentir sede. Meu irmão, mas crente gosta de reclamar, como crente, nós gostamos de reclamar, né? Deus, Ele proveu lá atrás, os cordunis comeram, se assaciaram, encheram ali as suas barrigas e continuaram a sua caminhada. Mas sentiram o que? Sede. Moisés, estamos com sede. O povo está com sede. A Bíblia vai dizer que aquele povo oprimiu tanto a Moisés, que Deus, ele ora para Deus, e Deus fala: Moisés, toca naquela rocha que eu vou fazer jorrar água para esse povo beber. Toca, pode tocar. E a Bíblia vai dizer que Moisés ficou com tanta ira, irmãos, tanta ira, que ele toca naquela rocha de uma forma que Deus não se agradou da forma que Moisés tocou naquela rocha. E por isso que Deus disse: Moisés, você somente vai ver com teus olhos a terra, mas não vai poder entrar nela. Por causa disso, por causa do povo que infelizmente oprimiu Moisés com tanta ira, que ele toca naquela rocha, e na rocha a Bíblia vai nos dizer e vai nos deixar bem claro que o próprio Deus estava sobre aquela rocha. E quando Moisés toca naquela rocha, e na hora jorra uma água doce, irmãos, porque no deserto a água é salgada, não é verdade? Mas ali jorrou uma água doce, e aquele povo tudinho bebeu, saciou-se a sua sede. Deus, Ele é a água viva. Deus, Ele é o pão que desceu do céu, meu querido. Então nessa noite, não olhe para a tua luta. Nessa noite, não olhe para a dificuldade a qual você está passando, está enfrentando. Olhe somente para aquele que te prometeu e te fez a promessa. Porque aquele que te prometeu, aquele que fez a promessa para a tua vida, Ele é fiel para cumprir. E no tempo certo, na hora certa, Deus, Ele irá fazer cumprir na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Não reclame, não murmure, somente adore, somente engrandeça o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no tempo certo, na hora certa, Ele irá fazer aquilo que Ele prometeu. E a Bíblia vai dizer que aquele povo continua caminhando, reclamando, murmurando, até que chega um ponto que só entra Josué e Caleb e aqueles jovens de 20 anos abaixo.
E aqueles jovens de 20 anos abaixo, presbítero Cleito, eu vejo que hoje representa a igreja hoje. Hoje eu vejo que aquele povo de 20 anos abaixo, que entrou naquela terra prometida, é o povo que hoje está aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. Hoje alveja os céus, hoje alveja a terra prometida, mas a terra prometida que nós estamos alvejando não é a terra terrena, é uma terra que está lá nos ares, adornada, preparada para que eu e você possamos morar. Então você, meu irmão, não deixe de Satanás colocar a incredulidade, a dúvida, a incerteza. Somente adore, somente glorifique. No culto de celebração, você tem que sair da sua casa glorificando e adorando e exaltando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele reina e viva para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem entendeu a mensagem nessa noite? É um culto de celebração. Então, no culto de celebração, eu e você temos que lembrar que o nosso Deus, Ele cuida de nós, de dia, de noite, de madrugada. Nós estamos dentro da fornalha, Ele está conosco dentro da fornalha. Nos jogaram dentro da cova por uma calúnia, por uma difamação. Ele está também dentro da cova. Então que nessa noite toda adoração, todo louvor seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Dê uma linda salva de palmas bem forte para Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, irmãos. Se coloque de pé. Eu peço que você, irmão, se você ainda não agradeceu a Deus, agradeça a Ele. 5 minutinhos e nós já vamos para casa abençoados. Mas antes, não saia daqui sem fazer essa oração de agradecimento a Deus. Agradeça, mesmo que o seu dia hoje foi péssimo, mesmo que o seu dia hoje não foi muito bom, mas agradeça a Ele, porque eu tenho certeza que amanhã esse dia vai ser melhor, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter aquele hino que o choro dura uma noite, não é verdade? Mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, amém? Então que nessa noite você possa abrir a sua boca e agradecer a Ele, amém? Oramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nos colocamos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, e queremos, ó Deus, aqui em primeiro lugar, Jesus, te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, te agradecer, Jesus querido, por esse dia lindo, meu Pai, e por essa oportunidade, meu Deus, de estarmos, Senhor, na Tua casa, de podermos sentir, Jesus, a Tua presença, meu Pai, neste santo lugar, Jesus. Obrigado, Jesus.